Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui hoje para a gente conversar um pouco mais sobre o plano de manutenção industrial. Esse é um tema muito importante para a gente que está dentro das fábricas, para a gente poder conduzir melhor a nossa produção, não deixar nossos equipamentos parados e ter sempre equipamentos de qualidade à nossa disposição. Então vamos fazer mais essa apresentação e eu quero que vocês acompanhem comigo agora, pessoal. Vamos lá! Bom pessoal, voltamos e hoje a gente vai comentar sobre um assunto muito sério, porque muitas empresas ainda não possuem um plano de manutenção industrial. Então assim, conforme eu venho acompanhando alguns clientes, algumas empresas que fazem contato com a gente observa que eles trabalham até o limite e a hora que o equipamento quebra, que ele vai fazer uma troca de peça ou que ele vai fazer a manutenção naquele equipamento. Só que por algum azar do destino, ou não sei como a gente pode chamar isso, o equipamento quebra sempre naquele momento em que a gente mais precisa dele. A hora que a gente tem uma produção muito alta e o nosso tempo está muito reduzido. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse plano de manutenção e como fazer para rodar ele dentro da nossa empresa. Antes da gente começar a falar do plano de manutenção, vamos dar uma passada rápida aqui nos 3 tipos de manutenção que a gente tem, principalmente. Que primeiro é a preditiva, que ela tem como objetivo de acompanhar a vida útil dos equipamentos e fazer uma parada sem gerar muito impacto na produção. Ou seja, eu sei que o equipamento, um rolamento, ele tem uma vida útil, por exemplo, de uns 6 meses, e a gente está muito longe de fazer essa troca, então a gente vai acompanhando pouco a pouco, todos os dias, como que está o funcionamento daquele equipamento e vendo como que esse rolamento está se comportando durante a produção. Assim a gente pode prever se o tempo de desgaste dele está dentro do planejado pelo fabricante ou se ele está tendo um desgaste maior do que ele tinha sido programado. Isso pode acontecer por falta de manutenção ou por conta do produto que ele está trabalhando, seja nossa matéria-prima, seja a temperatura ambiente. São vários fatores que levam ao desgaste de um equipamento. Posteriormente, a gente tem a manutenção preventiva, que quando ela é casada com a manutenção preditiva, elas formam uma dupla muito perfeita, porque a preditiva ela vai acompanhando o equipamento e tem a programação de quando vai ser feita a troca das peças, e a preventiva ela vai fazendo um paliativo pouco a pouco. Então ela vai acompanhando a lubrificação para ver se ela está em dia, ela vai acompanhando uma temperatura do mancal, a temperatura do rolamento, a vibração do equipamento, se ela está dentro do padrão especificado pelo fabricante. Então isso seria uma manutenção preventiva, a gente acompanhar, fazer pequenos ajustes, pequenas lubrificações para que aquele equipamento possa estar trabalhando de forma ideal conforme o fabricante especificou. É como se fosse um corpo humano, a gente tem que se alimentar, a gente tem nossas necessidades, então a gente faz isso pelo equipamento. A gente fornece para ele todos os subsídios que ele precisa, lubrificação, aperto das peças quando necessário, ou ajuste de um balanceamento de um rotor, para que ele possa durar e possa performar cada vez melhor ao longo do tempo que ele precisa trabalhar. E por último, a gente tem a manutenção corretiva. Quando a gente chega com o equipamento uma manutenção corretiva, não tem mais o que ser feito. A gente tem que parar o equipamento, fazer a troca da peça o mais rápido possível, e enquanto isso, a gente tem perda de produtividade, a gente tem os funcionários de braço cruzado, porque não tem muito o que ser feito enquanto a equipe da manutenção está dando suporte para a fábrica, e isso gera uma ineficiência na fábrica muito grande. Então é isso que a gente tem que evitar, é isso que o plano de manutenção evita, essas paradas durante o tempo que você está trabalhando, para que ela possa performar melhor, para que ela possa dar o máximo à sua produtividade e ter menos troca de peças, menos desgastes e menos horas paradas durante o tempo de produção.
Bom, então, passando aqui, agora que a gente sabe quais são as 3 formas de manutenção que a gente tem, o que seria o plano de manutenção? Então, o plano de manutenção é um documento ou uma série de documentos que vai registrar todos os equipamentos que a gente tem na fábrica. A gente registra também todas as peças de reposição, as peças de desgaste que esse equipamento tem e quais são os profissionais habilitados para poder trabalhar em cima desse equipamento. Esse plano de manutenção ele deve ser elaborado em forma de um roteiro, para ele servir de apoio para que esses profissionais possam passar de equipamento em equipamento, dia após dia, e estar observando, esse equipamento aqui está com uma vibração normal, a temperatura do mancal, dos rolamentos dele está dentro do especificado, ou o balanceamento desse rotor aqui, ele não está me causando uma vibração ou um desgaste de peça além daquele que está programado. Então é isso que ele tem que fazer, é isso que ele serve. Ele serve como um apoio para que o pessoal da manutenção possa passar nos equipamentos e observar. Não seria só na parte mecânica, na parte elétrica também a gente tem todo um roteiro que a gente passa para que todos os componentes elétricos, inversores, softwares, contactores, tenham uma vida útil estendida e não aconteça de eles não deixarem na mão durante um período produtivo. Então, tanto para a mecânica quanto para a elétrica, existe um plano de manutenção e esse deve ser executado à risca. Vamos passar para frente? Por que então que a gente tem que fazer um plano de manutenção? O plano de manutenção ele deve ser feito para reduzir desperdícios. Hoje, o bem mais precioso que a gente tem é o tempo. E quando a gente não tem um plano de manutenção bem executado, esse é o bem que a gente mais perde, o tempo. Porque é tempo de equipamento ficar parado, não ter produção, funcionário que você estaria pagando de braço cruzado não está produzindo. Aí depois você tem o tempo gasto com instrução que foi dado para a equipe de manutenção e eles não executaram com perfeição, então você já perdeu esse tempo. Aí você tem perda de peça de reposição, que às vezes você está comprando a mais ou você está comprando a menos. Aí você tem perda no deslocamento para estar comprando essa peça. São várias formas de perda que a gente encontra em um único problema, que seria a falta de atenção no nosso setor produtivo. Então, só que o principal que a gente tem que listar aqui, que a gente observa nesse gráfico que estou deixando para vocês aqui, é o tempo produtivo, é o trabalho. Porque, como eu disse para vocês, o tempo é o bem mais precioso que a gente tem e é por ele que a gente se baseia em tudo que a gente faz hoje. Quanto mais produtivo e menos tempo a gente for, mais eficientes são os nossos equipamentos e a nossa empresa. Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. E como que a gente faz um plano de manutenção? Principalmente a manutenção preventiva. Em primeiro lugar, a gente tem que reunir todos os funcionários do setor de manutenção, seja ele mecânico ou elétrico, e a gente tem que fazer um mapeamento de todos os equipamentos que a gente tem. Se a gente tem elevador, roscas, tem uma extrusora, se tem uma pelletizadora, se tem um forno, se tem um fritador, se tem um resfriador, se tem um caramelizador, qualquer equipamento que a gente tem que listar ele, principalmente acompanhando o layout dele do início até o fim, e em cima disso a gente vai pegar o fabricante, o modelo daquele equipamento e levantar as peças de desgaste em cada um deles. Esse é o principal levantamento que a gente faz para começar a fazer um plano de manutenção. Em cima do levantamento das peças de desgaste, a gente vai levantar o tempo que cada peça de desgaste precisa para chegar a um ponto final. Ou seja, nesse ponto aqui a gente tem que trocar essa peça. Essa é a segunda etapa. E montar uma planilha com essas informações. Fabricante, modelo, as peças de desgaste. A gente abre mais uma coluna. O tempo gasto para poder fazer o desgaste dessa peça. E em uma próxima coluna, a gente vai fazer um planejamento das rotinas dessa manutenção. A gente coloca uma data, quem que é o responsável,
por essa manutenção e o que ele vai fazer. E é sempre bom deixar um campo de observação. Vamos supor, fui fazer a manutenção no elevador 5 e ao chegar lá constatei que o rolamento e o mancal estavam com excesso de graxa. Uma observação. Ou seja, já tinha sido feito antes o engraxamento desse mancal e com isso ele não fez. Alguém foi lá, tinha feito antes dele, ou colocou muito, ou fez um pouco tempo atrás e não fez anotação no plano de manutenção. É uma observação importante a ser feita. Ou ele chega lá e colocar: fui fazer manutenção no elevador 5 e ao chegar lá constatei que o rolamento está travado, por falta de engraxe. Ou seja, a gente sabe que teria que ter sido feita uma manutenção, um engraxe desses equipamentos e não foi feito no prazo correto. Quando ele chegou lá já estava travado e não tinha mais o que fazer, somente a troca. É uma observação importante e tem que acompanhar quem deveria ter feito isso anteriormente para corrigir esses erros no futuro. Após fazer o levantamento de todos esses dados, a gente vai fazer um treinamento de toda a equipe. Mostrar para eles a planilha, apresentar, mostrar como é que deve ser preenchido. E depois que todo mundo tiver treinado, a gente vai partir para o campo. Mostrar para eles, esse é o equipamento 5, esse é o equipamento 6, esse equipamento aqui, conforme vocês estão vendo na planilha, tem que olhar esse ponto e esse ponto. Se ele tiver assim, você vai executar de tal forma. Se não tiver, se estiver tranquilo, você vai deixar, faz uma anotação e está documentando tudo isso. O chefe da manutenção ele tem que ser responsável por documentar tudo que está sendo feito dentro da planta produtiva, para que no futuro, caso seja necessário, ele faça um levantamento de quem fez a operação e quando foi feita essa operação de manutenção. E depois que foi feito tudo isso, montou a planilha, começou a fazer os acompanhamentos, treinou a equipe para fazer o levantamento, a gente só vai acompanhar o cronograma. Qual equipamento tem que ser feito manutenção, quando vai ser feito e quem vai ser o profissional que vai executar essa manutenção. E está vendo o melhor dia e horário para fazer essa manutenção sem estar atrapalhando o pessoal da produção. Bom, pessoal, esse seria o plano de manutenção. São alguns passos muito simples para a gente começar a fazer um plano de manutenção. Se você ainda não tem um plano de manutenção na sua fábrica, escreve para a gente, entre em contato com a gente para a gente poder conversar, poder trocar um pouco de ideia sobre isso. E, caso tenha alguma dúvida, entre em contato comigo aqui. Combinado? Agora, como vocês sabem, o Portal R2S é R2S Consultoria e a gente está aqui justamente para isso, para estar auxiliando, para estar treinando e para estar orientando qual é a melhor forma de estar fazendo esse tipo de procedimento. Então, eu vou ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço e até a próxima. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse é um tema muito importante. A gente tem que focar bastante no tema do plano de manutenção industrial. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. Agora, à frente da R2S Consultoria, a gente tem essa disponibilidade de ir até a sua empresa, conversar, fazer um plano de manutenção para vocês e estar acompanhando pelo menos pelos próximos 3 meses. Combinado? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ative o sino para receber nossas notificações e qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigado, um forte abraço. Até logo.